Vamos lá, vamos para mais um, pessoal. Lembrando, vamos lá. Essa aqui é mais uma expressão para a gente reduzir. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: as expressões são sempre circuitos digitais e a redução delas é para poder diminuir o circuito, para ficar mais barato, mais eficiente, beleza? Então é importante saber a redução e a gente está aplicando os teoremas para poder reduzir. Existem outras formas de reduzir? Existem, mas por enquanto a gente só está aplicando os teoremas, beleza? Bem, nesse caso aqui, é muito difícil eu conseguir reduzir isso aqui só com os teoremas que a gente conhece, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma barra, ó, e essa barra está barrando todo o circuito. E além disso, eu tenho mais uma barra interna aqui, que no caso as barras, como a gente já sabe, vemos lá nos vídeos, as barras representam os notes, né? E de acordo com os postulados, né? O que sabemos sobre o note? Bem, se eu tenho algo que é barrado duas vezes, isso aqui é a mesma coisa que o próprio valor. Por quê? Pensa comigo. Se eu tenho A, que vale 1, meu A vale 1, e aí eu barro ele. Logo, o complementar de 1 é 0. Mas se eu tenho A barrado, barrado, ou seja, agora eu quero complementar do A barrado. O complementar de A barrado é 1. Então, de fato, esse postulado é verdade. Então, toda vez que eu tiver duas barras, eu posso cancelar a barra porque ela vai ser sempre o valor da primeira variável. Ok? Beleza. Isso é o que sabemos sobre o NOT. Talvez essa propriedade, eu ainda não sei, ela seja aplicada nesse caso. Mas o que nós sabemos também? Nós sabemos sobre o teorema de De Morgan, que ele fala que quando nós temos duas saídas, seja ela OR ou AND, e ambas as saídas estão barradas, então ele fala que isso aqui pode ser representado pelas suas entradas barrada, só que com AND para um caso de OR, ou para um OR no caso das saídas serem um AND barrado. Então, com esses teoremas, toda vez que vocês encontrarem um caso que tenha muitas barras, possivelmente, não é 100% de certeza, mas possivelmente vocês vão utilizar essas propriedades aqui, De Morgan, e essa aqui do conjugado duas vezes. Beleza? Beleza, vamos lá. Tá. Aqui eu posso reescrever esse circuito aqui, porque da maneira que ele está escrito, da maneira que ele está expresso, está muito complexo para mim poder reduzir. Então, para poder facilitar a minha vida, eu vou reescrever ele em termos, para poder visualizar melhor os teoremas, beleza? Eu vou chamar este termo aqui de Z de zebra e esse aqui de P de Pedro, P de Pedro, P de Paulo, P de Pato. E aí eu vou reescrever esse termo aqui para poder ficar mais fácil de visualizar, né? X é igual a Z barrado. Não. X é igual a Z AND P. E tanto Z quanto P estão barrados. Olha, eu posso aplicar De Morgan aqui. Porque eu tenho uma AND aqui e eu tenho um barrado e um barrado sobre eles. Mas por que eu não posso aplicar aquela propriedade de barrado, barrado
sobre eles e cortar? Porque o P tem B barrado e C, então o C não faz parte do conjunto, né? Então eu não posso aplicar aquela propriedade por causa disso. Porque para tirar os barrados, todos eles têm que estar barrados. Tá. Eu já observei um De Morgan aqui. Então, eu posso aplicar a propriedade de De Morgan, que ele fala que onde eu tenho uma saída e essa saída for uma AND barrada, eu posso transformar em uma OR barrada. Então eu vou estar aplicando De Morgan aqui. E usando aquele barrado como se fosse uma referência qualquer. Vou apagar esse Z aqui, porque eu só usei essas letras para poder ver que de fato eu consigo aplicar De Morgan aqui. E vamos lá. Bem, aplicando o De Morgan aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que A mais B, que era meu termo que eu chamei de Z, ele vai ter essa barra e essa barra aqui, porque ele é um termo. E esse AND aqui vai virar um OR. Então vou ter OR, B barrado e barrado aqui em cima, porque o B já era barrado. E esse C aqui, que era uma AND, vai virar um OR também. Então, o que aconteceu aqui? Eu chamei isso aqui de Z, eu chamei isso aqui de P, vi que eles estavam multiplicando. A propriedade de De Morgan fala que quando eu tenho dois fatores multiplicando, ou seja, quando eles estão fazendo uma AND entre si, eu posso simplesmente fazer isso aqui. E nesse caso, o meu Z virou esse termo, que eu coloquei uma barra em cima dele, porque ele já tinha uma barra. E o B, que era meu B e C, que não pode ser, porque o C não tem essa primeira barra, ficou um OR aqui, B barrado, e aqui eu tive que aplicar De Morgan de novo para poder considerar o C. Beleza? Então, agora que eu apliquei De Morgan, fica mais simples de eu poder reduzir esse circuito. Aqui eu tenho duas conjugadas, aqui eu posso cortar. E aqui eu poderia aplicar De Morgan de novo. Só que para facilitar a minha vida, eu posso simplesmente cortar aqui esse NOT. E aí eu vou ter que A ou B ou C barrado. Quando eu tenho dois termos iguais fazendo um OR, eu sei que o resultado deles vai ser o próprio termo. Então, reescrevendo isso aqui, eu vou ter que A ou B ou C barrado. Então, é assim que se soluciona essa expressão. Tudo bem?